Boa tarde, está no ar o RBV News, edição da tarde, que leva a você, internauta, os principais fatos do dia em Mato Grosso do Sul, no Brasil e no mundo. Hoje é Dia Nacional de Combate à Infecção Hospitalar. Lavar as mãos e esterilizar os equipamentos é uma medida que ajuda a combater o problema. No entanto, um dos principais cuidados para se evitar a transmissão de micro-organismo nesse ambiente geralmente é esquecido pelos hospitais: a higienização da boca. Por isso, no mês passado, a Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou um projeto que obriga a presença de profissionais de odontologia nas UTIs e nas demais instituições que mantenham pacientes em regime de internação. O projeto ainda será encaminhado ao Senado. Aqui no estúdio, eu vou conversar agora com Regina Rafaeli, membro da Comissão do Conselho Regional de Odontologia do Estado. Boa tarde, Regina. Boa tarde. Quais são as chances desse projeto passar e a gente ter, por exemplo, uma odontóloga ou um odontólogo dentro do hospital? Acreditamos e torcemos para que seja 100%, porque como em outros estados, como São Paulo e Rio, já conseguiu com que o dentista esteja inserido dentro dessa equipe, provavelmente nós também vamos conseguir. Agora, quais são as infecções mais comuns dentro do hospital? Quais são as infecções de cavidade oral? Correto. De cavidade oral são a doença periodontal, que é a doença da gengiva, a boca seca, que é chamado de xerostomia, que é a diminuição do fluxo da saliva, as cândidas, que são os fungos, as herpes, que são as doenças de baixa imunidade, que são oportunistas, a cárie, o foco de infecção, que pode vir levar a dor de dente, um abscesso dentário. Então, a cavidade oral, por ter muitas microbiotas, podem levar a várias complicações nesse paciente que esteja na beira do leito. E hoje o índice de infecção hospitalar é alto? É considerado alto quando você não tem a inserção de um dentista dentro dessa equipe, porque quando às vezes nós somos acionados, esse paciente já está com um comprometimento grande sistêmico, e aí a condição da cavidade oral só dificulta mais essa melhora desse paciente. Agora, com a presença de um odontólogo, você acredita que esse índice pode diminuir até que percentual? Eu acho que o dentista, atuando juntamente com a equipe multiprofissional, que é o médico, o técnico em enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, com isso a gente vai conseguir uma redução significativa no paciente, porque nós vamos atuar nele desde o começo, desde o ato da sua internação, aplicando protocolos de atendimento, como limpeza da cavidade oral, auxiliando os técnicos como fazer essa limpeza, aplicação de um bochecho quando há essa necessidade. Com isso a gente vai ter essa redução. Agora, e a partir de quando que seria interessante a presença de um profissional desse dentro do hospital? Você acredita que com isso a gente conseguiria diminuir bem esse índice de infecção? Como é que atuaria esse profissional dentro do hospital? Vamos pensar num caso de um paciente, por exemplo, que vai receber um transplante. Quando ele vai receber um transplante, ele necessita passar pelo dentista desde o começo do ato do seu procedimento para receber esse órgão. Porque se ele tiver qualquer foco de infecção, ele pode ser barrado dentro do centro cirúrgico e não poder receber esse órgão de tamanha importância para a sua sobrevida. Por exemplo, um paciente oncológico que vai receber um tratamento de oncologia de cabeça e pescoço, um câncer, vamos supor, na língua, ele também precisa receber esse atendimento prévio para remover foco de infecção, porque depois do tratamento ele vai ficar 5 anos sem poder fazer nenhum procedimento invasivo na cavidade oral, porque senão ele pode desenvolver um outro problema após a radiação. É um trabalho preventivo, então. Exatamente, para evitar futuras complicações. Agora, é importante que se fale também a atuação do odontólogo dentro do hospital. Como é que seria essa atuação? Seria, independente do paciente estar numa UTI ou estar numa enfermaria, o odontólogo atuaria dentro do hospital? Na verdade, a gente atuaria na beira do leito, com o paciente internado por uma complicação sistêmica, por exemplo, uma pressão alta, e aí ele está ali internado, a gente iria remover qualquer tipo de foco que tivesse alterando essa pressão, variando essa PA do paciente, e também dentro da UTI, no qual a gente vai ajudar a diminuir
o risco que o paciente tem ali de desenvolver pneumonias, que após 48 horas do ato da internação, ele pode vir desenvolver pneumonia se a cavidade oral não foi feito nenhum tipo de higiene. E se o paciente venha desenvolver uma pneumonia, isso pode fazer com que ele fique de 7 a 14 dias internado a mais pela doença. E com isso aumenta o custo de internação, aumenta o número de antibiótico que vai ter que administrado nesse paciente, e com isso vai fazer com que vai ter um aumento elevado, né, desse custo para esse hospital. Então, por isso a importância da gente atuar desde o início. Eu conversei com a Regina Rafaeli sobre a presença do odontólogo nos hospitais de Campo Grande. Aqui em Campo Grande já tem dentista trabalhando dentro do hospital ou ainda não? Então, na verdade, como eu trabalho no Hospital Militar Diário de Campo Grande, lá eu consegui inserir, né? Mas dentro do Hospital HU existe uma residência multiprofissional, de qual lá existem 5 especialistas, né? Que seria o fisioterapeuta, o odontólogo, o farmacêutico, o enfermeiro e o próprio cirurgião dentista. Eles, nessa equipe multiprofissional, eles atuam diretamente sobre o leito do paciente. Então vão lá, todos eles conversam, é muito interessante, com muita lado positivo, porque todos eles conseguem interagir junto com os médicos e melhorar o quadro clínico. Então existe a residência multiprofissional dentro do HU. Ok, obrigado pela entrevista e pelas informações. Imagina, estamos à disposição. Em reunião na sede da FUNAI na capital, indígenas garantiram a vacinação do gado que está em área de disputa judicial entre produtores rurais e índios cadiuels em Corumbá e Porto Murtinho. A afirmação é a mesma. Bom, no momento nenhum nós não pedimos essa vacinação, né? Toda a comunidade indígena cadiuel está de acordo, né? Que o IAGRO possa, né? Tá tomando essa iniciativa para que eles possam fazer essa vacinação do gado que está lá dentro da área indígena cadiuel, né? No momento algum, né, os índios falaram, ou os índios impediram, na realidade, não somente o IAGRO, mas qualquer instituição, né, do governo federal, municipal, ou do Brasil mesmo, né, federal, jamais foi impedido, né, para estar lá fazendo o seu trabalho, né? Eles garantem que mais de 26 mil cabeças de gado que estão na área de litígio entre produtores rurais e indígenas da etnia Cadiuel em Corumbá serão devidamente vacinados contra a febre aftosa. Os índios ocuparam essas terras no último dia 27 de abril e querem deixar bem claro que os fazendeiros poderão acompanhar a vacinação. A FUNAI também participará do acompanhamento. E a FUNAI tem feito uma boa conversa com os índios, tem um diálogo bom com os índios, né? A FUNAI tem um respeito pelos índios, os índios têm um respeito pela FUNAI e a gente consegue, né, conversar bem, né? Mesmo, né, em momentos, né, críticos como esse, né? Nunca há falta de respeito de nenhuma das partes, né? Então, não vejo conflito nenhum nesse momento, né, nessa questão de retomada. A vacinação nesta região começa amanhã e tem previsão para terminar no dia 15 de junho. Enquanto isso, os índios têm expectativa de que a justiça seja favorável a eles. A expectativa é que a gente, né, possa estar permanecendo no que é nosso, né? E que o Supremo julgue logo a nossa terra lá, porque a terra lá é nossa, faz 25 anos que está lá, né? E não tem decisão até hoje, né? Então essa é a preocupação nossa, né? No próximo bloco você vai conferir o que foi notícia no Brasil e no mundo. Voltamos já. Nota de esclarecimento. O governo do estado e os servidores públicos concluíram as negociações salariais deste ano, assegurando mais uma vez ganho real com reajuste acima da inflação para todos os servidores de todas as categorias. Os servidores administrativos com ensino fundamental incompleto, por exemplo, estão entre os mais beneficiados. Com o reajuste de 9,68%, o ganho salarial da categoria neste governo chega a 72%. Para os servidores com ensino fundamental completo, a recuperação é de 72%.
22% e de 71% para os servidores com ensino médio, mais que o dobro da inflação no período. O diálogo é permanente. A política salarial de beneficiar com reajustes maiores os segmentos que ganham menos, como os servidores administrativos, será mantida. O governo conduz as negociações com justiça e responsabilidade para continuar concedendo reajustes acima da inflação, pagando em dia os salários sempre no primeiro dia útil do mês, conjunto de condições que nenhum outro governo até hoje conseguiu manter. Nasce em Campo Grande o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Esta é Talento Molduras e Quadros na Rui Barbosa 1187. Peças para decoração, gravuras, telas e muito mais em nossa loja. E a partir de agora sua compra também pela internet. Melhores preços e condições é na Talento Molduras e Quadros. O socialista François Hollande assumiu nesta terça-feira a presidência da França. Após uma cerimônia no Palácio do Élysée, o novo chefe do Estado francês percorreu a Avenida Champs-Élysées até o Arco do Triunfo para a tradicional homenagem ao túmulo do soldado desconhecido. François Hollande assumiu nesta terça-feira a presidência da França durante uma cerimônia no Palácio Presidencial do Élysée. A solenidade de posse respeitou o protocolo tradicional. Hollande chegou pela manhã e caminhou pelo tapete vermelho do pátio de honra do edifício. O agora ex-presidente Nicolas Sarkozy recebeu o socialista. Os dois seguiram para o gabinete presidencial para uma reunião a portas fechadas, durante a qual o ex-chefe de Estado transmitiu ao sucessor os códigos relativos ao armamento nuclear do país. Após a reunião, Sarkozy deixou o Palácio do Élysée, onde começou a cerimônia de posse. Ainda nesta terça-feira, Hollande deve anunciar o primeiro-ministro da França. Os nomes mais cotados são os de Jean-Luc Ayrault, líder da bancada legislativa socialista na Assembleia Nacional, e de Martine Aubry, dirigente da ala mais à esquerda do PS. O novo chefe de Estado percorreu em seguida a Avenida Champs-Élysées até o Arco do Triunfo para a tradicional homenagem ao túmulo do soldado desconhecido. Hollande viaja durante a tarde a Berlim para um primeiro encontro com a chanceler alemã Angela Merkel, com a crise grega como pano de fundo e uma profunda divergência sobre o Pacto Fiscal Europeu. Eleito em 6 de maio com 51,6% dos votos, François Hollande, de 57 anos, é o 7º presidente da Quinta República Francesa com um mandato de 5 anos. Também é o 2º socialista a ocupar a presidência, depois de François Mitterrand. O chefe da Comissão Eleitoral da Síria informou nesta terça-feira que o comparecimento às urnas nas eleições legislativas do país superou a metade da população, os 51,26%. O pleito no último dia 7 de maio foi boicotado por oposicionistas do regime. O comparecimento às urnas nas eleições legislativas na Síria foi de 51,26%. O anúncio foi feito nesta terça-feira por Khalaf al-Azawi, chefe da Comissão Eleitoral do país. A eleição no último dia 7 de maio foi boicotada pela oposição. Ainda assim, 30 mulheres foram eleitas para as 250 cadeiras do parlamento. Esta foi a primeira votação multipartidária na Síria em 5 décadas. O pleito aconteceu depois da aprovação de uma nova Constituição 3 meses atrás, mas a medida não foi suficiente para conter a revolta que há mais de um ano toma conta do país. Segundo o Observatório Sírio dos Direitos Humanos, 16 pessoas foram mortas só nesta terça. A organização calcula que mais de 12 mil perderam a vida desde o início dos confrontos em março do ano passado. Um diamante de quase 35 quilates que decorou a coroa da rainha da França, Maria de Médici, há 4 séculos, será leiloado em Genebra. A joia pertence a um herdeiro da Casa Real da Prússia.
O famoso diamante em forma de pera que decorou a coroa da rainha da França, Maria de Médici, há 4 séculos, será leiloado pela Casa Sotheby's nesta terça-feira em Genebra. O valor estimado da peça é de 2 a 4 milhões de dólares. Esse diamante pertenceu a 4 diferentes famílias reais da Europa. É uma joia muito conhecida pelos historiadores e está em todos os livros. Criado no século XVI, o diamante Le Beau Sancy de 34,98 quilates vai a leilão pela primeira vez. A joia pertence a um herdeiro da Casa Real da Prússia, descendente do último imperador da Alemanha, que decidiu colocá-la à venda. Começou hoje a 15ª Marcha a Brasília em defesa dos municípios. Conhecida como Marcha dos Prefeitos, a mobilização ocorre há 14 anos. Entre os temas em debate nesta edição estão a polêmica em torno dos royalties do petróleo do pré-sal, o impacto da criação de pisos salariais e o endividamento previdenciário dos municípios. O presidente da Confederação Nacional dos Municípios deu uma coletiva de imprensa na Câmara para anunciar as prioridades desta edição da Marcha dos Prefeitos. De terça a quinta, os prefeitos vão debater em Brasília assuntos como a criação de piso salarial nacional para professores e outras categorias, os atrasos nos pagamentos de convênios por parte do governo federal e a proposta de divisão dos royalties do petróleo extraído do pré-sal. O município é um ente da federação, os estados é a União, só que toda a arrecadação para aqui em Brasília, no governo federal. 60% para em Brasília. E só 15% lá no município. Só que passaram para o município toda a saúde, toda a educação, parte da segurança, saneamento, toda a estrutura de saneamento passaram para nós e não tem recurso. Nós tínhamos há 20 anos atrás 20 mil funcionários na saúde, hoje nós temos 1.200.000 servidores só na saúde. Então como é que nós vamos poder sustentar tudo isso? Porque a demanda do cidadão está lá. Então nós temos que regular a federação. Para nós, para mim particularmente, é um engodo, desculpe a expressão, falar nesse momento só em reforma política ou tributária. A mãe, a avó, a bisavó das reformas é a reforma da federação. A Câmara tem promovido diversas audiências públicas para debater a proposta de regulamentação da exploração de recursos minerais em terras indígenas. Uma comissão especial que analisa a proposta já conversou com entidades ligadas aos índios e ao meio ambiente. A comissão especial tem se reunido há algumas semanas para analisar a proposta que regulamenta a exploração de recursos minerais em terras indígenas. O projeto, originário do Senado, permite a lavra de recursos minerais nessas terras, o que hoje é proibido. A exploração dependeria da autorização do Congresso e do pagamento de royalties aos indígenas. Integrantes do governo já se posicionaram a favor da proposta. Mas este ambientalista alerta que o impacto pode comprometer a vida dos índios e defende que ela seja tratada como exceção. Imaginemos uma terra indígena, há muitos casos assim, que tem disputa pela terra, né? Tem invasores, madeireiros, garimpeiros, grileiros em geral, né? A mineração pode piorar esse estado de coisa, na medida em que vai trazer funcionários, vai abrir estradas, vai trazer um monte de gente para dentro. O relator do projeto afirma que a exploração vai trazer benefícios para os índios, já que muitos estão morrendo de fome sentados em cima de jazidas de minério. O problema, segundo ele, é que os indígenas só querem discutir o assunto dentro do Estatuto dos Povos Indígenas, que ainda não foi votado. A mineração em terra indígena ela vai existir. Eu acho que isso ninguém aqui pode ser inocente o bastante para dizer que essa riqueza vai ficar indefinidamente inexplorada. Ela vai ser explorada um dia, mais dias, menos dias. O que nós queremos nesse momento é discutir e encontrarmos um ponto de equilíbrio. O deputado Édio Lopes lembra ainda que o texto prevê a consulta das comunidades indígenas, mas que a palavra final vai ser do Congresso Nacional. E este é o principal ponto questionado pelas lideranças indígenas. Kleber Caripuna, do Amapá, afirma que os deputados estão tentando impor aos indígenas a aprovação da proposta. Por mais que uma comunidade diga não, a gente não tem a certeza desse não ser respeitado. E como o próprio relator comentou, a mineração vai acontecer hoje, amanhã ou depois, de qualquer jeito. A gente não vai poder fugir disso. Então quem nos garante que um não de uma comunidade vai ser respeitado num projeto desse? No próximo bloco, o governador André Putinelli vai a Brasília e tem reunião com José Sarney. Voltamos já.
Nota de esclarecimento. O governo do estado e os servidores públicos concluíram as negociações salariais deste ano, assegurando mais uma vez ganho real com reajuste acima da inflação para todos os servidores de todas as categorias. Os servidores administrativos com ensino fundamental incompleto, por exemplo, estão entre os mais beneficiados. Com o reajuste de 9,68%, o ganho salarial da categoria neste governo chega a 72%. Para os servidores com ensino fundamental completo, a recuperação é de 72% e de 71% para os servidores com ensino médio, mais que o dobro da inflação no período. O diálogo é permanente. A política salarial de beneficiar com reajustes maiores os segmentos que ganham menos, como os servidores administrativos, será mantida. O governo conduz as negociações com justiça e responsabilidade para continuar concedendo reajustes acima da inflação, pagando em dia os salários sempre no primeiro dia útil do mês, conjunto de condições que nenhum outro governo até hoje conseguiu manter. Nasce em Campo Grande o mais completo portal de notícias de Mato Grosso do Sul. Economia, esporte, política, cultura e lazer. Notícias do estado, do país e do mundo. Além da Web TV trazendo matérias e insights ao vivo no decorrer da programação. Tudo isso sob o comando da mais completa equipe de jornalismo do estado, associada às maiores agências de notícias do Brasil e do mundo. RBV News. Aqui você sabe de tudo. Talento Molduras e Quadros é perfeita para você na hora de decorar ambientes com quadros de gravuras, gravuras nacionais e importadas, telas e artistas de renome, linha de materiais para pintura, espelhos especiais de todos os tamanhos, painéis para fotos, plantas artificiais e cachepôs e molduras especiais que com certeza uma delas se encaixa nas suas necessidades de decoração. E aproveite a mega promoção de até 50% de desconto para pagamento à vista. Talento, Rui Barbosa, 1187. A quarta-feira terá sol com algumas nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Acompanhe agora a previsão para 5 capitais do país. O destino do frigorífico Independência em recuperação judicial desde maio de 2009 foi definido. Depois de quase 4 horas de encontro, a maioria dos credores do frigorífico aprovou hoje a oferta de compra apresentada pelo grupo JBS. Anunciada em 23 de abril, o valor da compra dos ativos é de 268 milhões de reais. A ser pago, parte em ações, 135 milhões de reais, e em dinheiro, 133 milhões de reais. Os ativos são compostos por 4 unidades frigoríficas: Senador Canhedo, em Goiás, Rolim de Moura, em Rondônia, Nova Andradina e Campo Grande, 2 curtumes, Nova Andradina em Colorado do Oeste, em Rondônia, 2 centros de distribuição e armazéns em Cajamar e Santos, ambos em São Paulo, e todas as marcas, com exceção da unidade de Santana de Parnaíba, em São Paulo. O setor imobiliário de Campo Grande está em expansão. Prova disso é um feirão de imóveis que será realizado na capital. A expectativa é movimentar mais de 60 milhões de reais. São prédios, casas, terrenos à venda. Imóveis que estão à espera de um comprador. E é pensando nesse público que a 9ª Feira de Imóveis da Caixa Econômica Federal chega a Campo Grande. Uma oportunidade para quem quer financiar uma casa. Na verdade, os financiamentos eles estão mais acessíveis, tanto a questão de prazo como também taxa de juros. E isso faz com que a população procure mais os financiamentos da Caixa Econômica Federal. Para esse ano, a expectativa é que mais de 5 mil imóveis sejam financiados, movimentando em torno de 60 milhões de reais.
Hoje nós constatamos que as pessoas perderam o medo de comprar imóvel financiado. Quem trabalha com o mercado imobiliário já sabe. Nos últimos anos, Campo Grande passa por uma das melhores fases do setor. Mas o que teria motivado toda essa transformação? Segundo especialistas, as condições de financiamento dos imóveis ajudaram e muito. Mas uma característica principal aqui da cidade tem ajudado a movimentar esse setor. A infraestrutura da cidade está mudando, com o surgimento de novas avenidas como essa a Interlagos. Com isso, novos espaços estão sendo criados e novos empreendimentos estão sendo construídos, movimentando, assim, toda a economia. Essas novas áreas são responsáveis por receber, por exemplo, os principais financiamentos do governo, como o Minha Casa, Minha Vida. É muito importante essa incorporação dessas áreas para que se viabilize esses empreendimentos, senão o preço ia ficar inviável e não se poderia fazer nessas condições, somente intervenções verticais. A feira começa a funcionar no dia 23 de maio e vai até o dia 26 no Armazém Cultural. O governador de Mato Grosso do Sul e representantes de indústrias do país se reuniram com o presidente do Senado, o senador José Sarney, para discutir proposta no Supremo Tribunal Federal sobre incentivos fiscais. O governador teme que a chamada súmula vinculante acabe tirando do Estado boa parte da arrecadação por causa do fim dos incentivos fiscais. O governador André Putinelli, acompanhado do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, a FIEMES, pediu apoio ao presidente do Senado contra a súmula vinculante 69. A proposta do ministro Gilmar Mendes quer acabar com a guerra fiscal entre os estados e proibir leis estaduais que concedam benefícios fiscais relativos ao ICMS. A atuação desses estados é considerada uma estratégia para atrair investimentos para o seu território. Já os demais estados discordam das concessões, argumentando que os benefícios prejudicam a sua competitividade. Também pedimos ao presidente que o projeto de lei que está na CAI, sobre a coordenação do senador Deustílio do Amaral, seja apreciado. Entendemos que o fim da unanimidade do CONFAS permite que os incentivos fiscais sejam colocados em apreciação, votados pelo CONFAS, atendendo as regiões em desenvolvimento. Desta forma, legalizaríamos os incentivos fiscais em todo o país e isso traria tranquilidade para os novos investimentos. O súmula diz o seguinte: o que fizeram os estados que não têm muita gente para comprar as mercadorias e que não estão do lado dos portos, como o Porto de Santos, o Porto de Rio de Janeiro? As nossas mercadorias que são produzidas no interior do país, elas não chegam para exportação nos portos com a mesma competitividade que os produtos produzidos em São Paulo, Santos. Se a súmula vinculante for colocada de forma abrupta, ela desindustrializa o país e São Paulo vai ficar como um estado obeso que é, mais gordo ainda. O RBV News, edição da tarde, fica por aqui. Mais informações amanhã a partir das 10 horas da manhã. Todos uma boa noite e até amanhã.